Essa aula está sendo gravada para a turma de Introdução a Ferramentas de Pintura Digital do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula é material de revisão, gravado para os alunos que assistem minha aula ao vivo aqui comigo, né? E faz parte também de um cronograma de estudo que segue uma sequência mais ou menos lógica, espero que seja lógica. Enfim, eu estou deixando essas aulas também numa playlist na ordem que eu estou publicando. Talvez, se você ver as aulas na ordem, faça um pouco mais de sentido. De toda forma, o objetivo em publicar essas aulas é ajudar quem está assistindo de alguma forma. Então a gente fica torcendo para que ajude quem está assistindo. Essa turma está aprendendo a desenhar mais ou menos também, está aprendendo alguns conceitos básicos de desenho. Então a gente já viu estilos artísticos, que é sobre pesquisar, né, ir nos museus, frequentemente nos museus, sobre literatura, né, ir na biblioteca. Eu acho que a gente vai até fazer atividades na biblioteca em algum momento, né, para a gente ver uns livrinhos bonitinhos. Né. A gente falou sobre etapas de produção, né, que são as etapas que a gente passa para poder conceber um desenho. Falou de forma sempre super teórica. Falou um pouco sobre a ferramenta que a gente vai usar no semestre, que é o Inkscape, nossa ferramenta de desenho digital. E agora a gente vai falar sobre geometria plana e geometria sólida, que é uma forma de pensar o desenho que eu acho útil a gente conversar e que já vai gerar uma atividade prática para a gente na quarta-feira, se eu não me engano. A turma tem aulas às segundas e quartas, se eu não me engano, mas eu me engano com frequência, a gente vai descobrir isso depois. Então são dois pensamentos de desenho, né, sobre como você vai abordar a representação das coisas. Eu vou desenhar uma coisa muito simples mesmo, não vou fazer nada de muito elaborado não, mas que eu acho que dá para a gente explicar um pouco o que eu quero dizer com geometria plana e o que eu quero dizer com geometria sólida e também aonde que a gente pode pensar na aplicação dessas coisas. Tá? Quando a gente fala em geometria plana, eu estou falando em usar as formas geométricas básicas, né, e o plano bidimensional puro para representar as coisas. Né? Então, se eu for representar um objeto, né, vou pegar um objeto bem simples aqui, eu não vou nem fazer preenchimento, não, vou fazer só com linha, né? Eu vou fazer ele bem compridinho assim. Tá? Então, a gente está sentado aqui em várias carteiras, né? Eu vou representar alguma dessas carteiras aqui, usando só as formas básicas que eu estou enxergando na lateral que está virada para mim. Né? Então, quando eu vejo essas carteiras aqui, o que eu estou vendo nessas carteiras aqui, deixa eu ir mais rápido com isso aqui, né? O que eu estou enxergando na lateral dessa... Opa! Eu acho que eu já dupliquei aqui, é isso. Para duplicar? O atalho para duplicar é Edit, vamos lá, Edit, Duplicate, Ctrl D. Né? Então, vamos lá. Isso aqui, ó, é o que eu estou vendo da carteira virada para mim. Né? Eu acho que dá até para fazer um pouquinho mais comprido aqui. Né? Eu não estou vendo profundidade nessa carteira. Eu estou vendo só o lado virado para mim. Em alguns casos, é só isso que a gente vai precisar representar. Em alguns casos, a gente precisa representar só o ângulo que a gente está vendo. Por exemplo, se eu estivesse fazendo essa carteira vista de lado, né, deixa eu duplicar algumas partes aqui. Deixa eu pegar isso aqui. De lado, ela tem uma estrutura diferente. Ela tem um apoiozinho aqui e ela tem um pezinho que é bem comprido, na verdade. O pezinho dela vai até lá atrás. Né? E essa estrutura aqui, ela na verdade ela é mais larga vista de lado. Ela é mais ou menos nesse formato. Tá. Então,
essa representação da carteira em dois ângulos, né, que é a visão plana, né, geralmente é uma visão de projeto. Né? Geralmente, quando a gente faz uma representação, né, usando só essas formas aqui, é uma visão de projeto. Se eu for fazer ela de topo, né, vamos fazer ela de topo aqui. Deixa eu tenho que pensar que eu preciso dessa largura aqui também, né? Para saber qual que é o tamanho certinho disso aqui. Então, deixa eu usar isso aqui para medir a profundidade da carteira que eu desenhei. Né? Nossa, eu fiz ela tão comprida. Eu acho que eu, em vez de querer subir isso aqui, eu acho que eu vou querer encolher esse cara aqui. Eu acho que eu abusei um pouco do tamanho. Mas enfim. Então a gente tem aqui, ó, a visão de topo bem simples, né? Só um retângulo, né? Se eu estiver vendo a carteira de topo, ela é só um retângulo. Aliás, deixa eu fazer uma coisa, porque eu não estou gostando do tamanho que eu representei ela ali. Então eu quero puxar isso aqui para ficar um pouquinho mais parecido com o tamanho do que vocês estão vivenciando aí. Aí. Beleza. Eu posso representar com qualquer coisa, com geometria puramente plana ou com linha. É, eu não tenho a necessidade de ter volume nas coisas. Dado o contexto correto, qualquer um desses objetos, eles fariam sentido. Tá? Se eu estivesse fazendo um jogo, por exemplo, top-down, ou seja, um jogo que a vista é de cima, essa seria minha carteira vista de cima. O que talvez eu quisesse acrescentar, talvez fosse a cadeira, ou talvez eu quisesse acrescentar tipo uma folha de papel aqui, né, ou algo que representasse. Acho que eu vou pôr um pouquinho tortinho assim, só para pôr umas duas folhas de papel aqui. Né? Talvez eu quisesse colocar uns materiais por cima da mesa para a leitura ficar melhor. Né? Então, num jogo top-down, isso aqui já é o bastante. Né? Num jogo side-scroller, né? Um jogo top-down é a câmera de cima, tá? O jogo que a gente tá de cima. O jogo side-scroller é aquele que a câmera vê de lado. Tem exemplo disso, eu não sei o que vocês estão jogando na vida mesmo, né? Isso aí já é um problema bem diferente. Talvez seja um problema para outros professores e não para mim. Né? Vocês têm o Lipão, que é de game design, então talvez seja um problema para ele. Né? Mas jogos como Hotline Miami, vou tentar escrever aqui, ó, Hotline. Eu estou escrevendo assim para ficar mais ou menos estiloso. Eles são jogos onde você vê tudo de cima, puramente de cima. Você não conhece o jogo, pesquisa ele. Vocês vão ver que você vai ver ele basicamente de cima. Jogos como Mario, Sonic, né, que eu espero que vocês ainda conheçam, porque são jogos da minha geração. Então, eles são jogos que a gente chama de side-scroller ou scroll lateral, né? E eles podem usar qualquer um desses aqui, ó. Eu posso ter qualquer uma dessas versões, ou seja, eu estou vendo os objetos. De novo, dentro do contexto, faz mais sentido do que se eu colocar isso aqui solto, né, pichado na cidade, na parede. O cara vai assim, que símbolo é esse? Qual é o culto? Qual é a seita que está pichando minha cidade? Então, fica um pouco mais difícil de entender. Mas dentro do contexto, a gente consegue colocar essas representações, né, e fazer esse espaço. O que a gente está falando como desenho de geometria plana, né, são essas representações que são puramente achatadas. Né? Se eu estou representando, vou representar aqui alguma coisa que eu posso colocar em cima dessa carteira, que não necessariamente faria tanto sentido assim. Né? Mas vamos colocar aqui, deixa eu colocar um vasinho aqui, uma jarra. Acho que eu vou fazer assim.
Então, eu quero editar um pouquinho isso aqui só para... A gente vai falar sobre isso em breve, tá? Então, esse aqui, ó, é um vasinho. Só que é um vasinho, de novo, ele é completamente plano, né? Ele está completamente achatado. Então, isso aqui é uma representação que serve para eu falar que é um vaso em cima da mesa? É, mas ele é completamente plano. Não é errado, ele só é completamente plano, tá? A gente pode representar as coisas também de forma sólida. Quando a gente fala da geometria sólida, a gente está falando em combinar essas partes, né? Combinar esses elementos para representar a coisa em 3 dimensões, né? Então, isso aqui, ó, todas essas peças que eu desenhei aqui, né? Deixa eu colocá-las por aqui. Todas essas peças aqui são minhas geometrias planas. Eu vou duplicar isso aqui. E por algum motivo ele quer muito fazer todas as peças arredondadas. Eu não sei qual que é a neura dele, que ele quer todo mundo arredondado. Não tem problema não. A gente vai deixar todo mundo retinho de novo. Aí. E esse aqui também. Então, se eu começar a combinar essas duas peças aqui, né? Vou deixar isso aqui de fora por enquanto. Deixa isso aqui de fora. Se eu combinar essas duas peças aqui, eu vou achatar ela um pouquinho, né? E falar que isso aqui é minha carteira, de novo, funciona separado, quando o jogo tem a câmera puramente de cima. Funciona achatado, quando a câmera é totalmente de lado. Mas em alguns casos, você quer a câmera sugerindo que ela está em um ângulo, né? Você quer representar um objeto com algum volume. E aqui, ó, eu já tenho dois ângulos do mesmo objeto. Eu tenho a visão do topo e da frente. Esse tipo de representação também é comum em jogos que a gente chama de top-down. Stardew Valley, vocês conhecem Stardew Valley? Né? Eu citei Sonic e Mario, eu não escrevi o nome de Sonic e Mario. Eu não quero escrever o nome do Sonic e do Mario. Não quero. Né? Mas Stardew Valley, eu acho que vale a pena porque eu tô ficando velho, eu já não sei mais o que é antigo. E esse jogo já tem um tempo, mas eu acho ele tão importante. Stardew Valley, ele tem esse tipo de representação, né? Ou seja, eu estou vendo as coisas em 2 ângulos, né? Eu não vejo a lateral deles, e isso já me dá alguma profundidade. Essa é um tipo de representação que ela já é uma representação volumétrica. É um tipo de volume, tá? É um tipo de volume. A gente vai chamar isso aqui, essas perspectivas de ortogonais, né? Então, vou escrever ortogonal aqui, ortogonal. Perspectiva ortogonal é quando você tem tipo as linhas paralelas entre si. Se você está vendo as linhas todas, né, as linhas das laterais e as linhas do comprimento do objeto, né, largura e comprimento, todas paralelas entre si, então você tem uma representação ortogonal. Eu consigo representar, né, vai ser um pouco mais chato de fazer, mas seja o que Deus quiser. Eu consigo, tipo, encaixar essa lateral, não tá tão encaixadinha assim, mas eu consigo encaixar essa lateral. Deixa eu mais ou menos, eu vou ter que fazer um pouquinho mais agressivo, acho que um pouquinho mais agressivo assim. Acho que eu vou desenhar no final das contas, mas tudo bem. Vamos fazer com todo mundo selecionado aqui. E deixa eu puxar isso para cá e puxar isso para cá. Não vai ficar bonito não, mas eu acho que vai dar para entender o conceito.
quero fazer isso bem mais agressivo do que o que eu estou fazendo aqui. Eu vou preferir desenhar. Acho que eu vou preferir desenhar. Acho que eu vou ser mais feliz desenhando. Eu sempre acho que sou mais feliz desenhando. Meio grossinha o contorno, né? Meio grosso o contorno, mas tá bom. Deixa eu pegar isso aqui e mudar a espessura do contorno. Stroke Style, vamos pôr 1. Beleza. Acho que dá pra ser feliz assim, dá. Tá. Acho que agora eu consigo tocar o terror. Vamos lá. Deixa eu puxar isso pra cá. Acho que já dá pra começar a entender do que eu tô falando. Eu acho. Se não der pra entender, não tem problema não, que a gente segue desenhando um pouquinho mais. Acho que dá pra... Eu queria ter feito um rascunho antes. Mas eu estou começando a representar a lateral do objeto aqui, né? Então, estou começando a representar esses elementos que a gente viu aqui, representando a lateral. Eu errei as proporções, muito. Errei feio, né? Então, deixa eu desfazer isso aqui e fazer de novo. É a vida. É bem mais largo do que eu imaginei que ia ser. Na verdade, é bem mais pra cá. Bem mais pra cá, assim, bem mais profundo, né? Eu não queria que as linhas coincidissem, então vou fazer um pouco assim. E aqui eu quero puxar esse cara aqui que eu vou usar ele para fazer o pezinho. Ah, eu quero esse cara aqui. Aí, que a carteira ela não é tão profunda assim, igual eu tinha julgado, né? Eu tenho que lembrar os atalhos. Eu tô muito tempo sem usar, eu já esqueci os atalhos todos, fazendo tudo na mão. Tudo na brutalidade. Deixa eu... Mais ou menos essa espessura. Mais ou menos essa espessura. Tá bom, acho que vai dar pra entender. Acho que agora eu fico mais satisfeito. Isso. Eu não estou preenchendo também, não. O preenchimento ia me ajudar demais, só que eu não estou fazendo isso agora, não. E aqui eu vou fazer uma linha mais ou menos por aqui. Então, faltou um pedacinho aqui. Acho que dá para entender para onde é que está indo. Eu estou representando a frente, o topo e a lateral do objeto. E por causa disso ele está começando a ganhar um formato tridimensional. Esse formato ainda não é naturalista, estou tentando manter as linhas todas paralelas entre si. Ainda é um formato que a gente vai considerar ortogonal, né? Se os ângulos eles forem os ângulos de um triângulo isósceles, a gente vai estar fazendo uma perspectiva que a gente chama de isométrica, né? Então, se eu estiver usando além das linhas nesse ângulo, né, eu estiver também considerando, né, que eu estou usando os ângulos de um triângulo isósceles, ou seja, eu tenho diagonais para os dois lados e não só para uma das laterais, eu começo a ter a perspectiva isométrica, que é um dos tipos de perspectiva de jogo que a gente tem. A gente tem jogo com perspectiva isométrica, né? Jogos como SimCity 2000, né? Que é, de novo, vou ter que
colocar o nome, né? Porque é uma pessoa velha com exemplos velhos, né? É, é a idade. Isso aqui é a minha idade, tá? Quer dizer que você nasceu em 2000? Não. Quer dizer que em 2000 eu estava velho bastante para esse jogo me marcar. Então, eu SimCity 2000, vai ter vários jogos que têm essa perspectiva isométrica. E eles são, de novo, eles são uma representação sólida, né? Então, se você quer uma representação plana, isso aqui é uma representação sólida de um objeto. Eu consigo fazer representação sólida também de objetos como esse vaso, né? Se eu usar coisas como elipses para definir a base e o topo desse vaso, né, em vez de usar essas linhas retas, eu construir ele a partir dessas formas, ele vai passar a ser uma estrutura sólida e não uma estrutura plana, né? Então, deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Vou pegar aqui meus nozinhos e dar uma arredondada neles. Eu quero esse aqui, dar uma arredondada neles, puxar um pouquinho para cá. E aqui, no caso desse camarada aqui, eu quero fazer a representação assim. Então, assim, é simplificado, mas já dá para entender a diferença, né? Então, isso aqui é uma representação sólida da coisa, tá? Não, é um processo, tá? Você vir daqui para cá não é uma obrigação. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante falar, que não me falaram na minha escolinha de desenho. Na minha escolinha de desenho ninguém nem falava comigo, eles só me deixavam lá solto, igual uma galinha no terreiro, né? Então, eu tive esse tipo de educação, que é a educação do... Você quer desenhar? Se vira. Você quer fazer as coisas? Se vira. Não tinha muita orientação, mas também naquela época tudo era mato, né? Então, não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha computador. Eu vi computador aparecendo na escola, então eu sou antigo, eu sou muito pré-computador. E a primeira coisa que me falaram é que eu não preciso fazer esse salto. Isso é uma escolha, isso não é uma obrigação. Não existe a polícia do desenho, se você não desenhar o lado sólido, vai bater na sua porta e perguntar: o que você está fazendo? Cadê a perspectiva? Cadê a geometria? Ninguém vai fazer isso, né? Então, se você está criando conteúdos aonde a representação plana atende a tudo que você precisa, você vai dizer: não, eu vou fazer só jogo side-scroller na minha vida inteira. Mesmo meus jogos de tabuleiro vão ter uma visão lateral, vão ter uma visão única. E isso eu estou feliz? Ótimo, cara, vai ser feliz. É isso que a gente quer, todo mundo feliz. Eu sei que a maioria das grandes empresas não quer a gente feliz, mas eu quero vocês felizes. Então, vamos lá. Isso é uma escolha, tá? A primeira coisa, isso é uma escolha. Em alguns casos, a escolha é estética. Em alguns casos, a escolha é narrativa. Né? A estética é porque você acha bonito, ou porque você quer representar uma estética cultural. Eu vou usar exemplo de animação. Né? Tem um estúdio de animação que chama Cartoon Saloon. Eles têm um filme chamado O Livro de Kells. O Livro de Kells, eu acho que escreve assim. O Livro de Kells, eu acho que escreve assim, eu posso estar errado. Mas se vocês procurarem também pelo estúdio Cartoon Saloon, talvez vocês achem o portfólio deles. E eles fazem isso com a estética dos filmes dele. Eles achatam tudo é muito planificado. Eles não usam tanto volume nas representações. E é muito interessante. É uma escolha que tem a ver com o tipo de gravura que existe culturalmente na Irlanda, na região deles. Então, uma representação estética do universo onde eles vivem. A gente tem isso aqui no Brasil também. Se você pegar representações culturais populares, você vai ver que tem representação de pintura artesanal que ela é totalmente plana. E às vezes é isso que você quer representar. Você está querendo fazer menção a uma cultura. Às vezes você segue propósito narrativo. Vamos supor que você quer fazer um jogo sobre planejar assaltos.
E tudo tem que parecer uma planta de casa vista de cima. Então, você está usando o seu tabuleiro, ele é como se fosse a planta de um apartamento visto de cima. Então, isso é uma função narrativa que você pode pôr na escolha de um desenho plano, né? Quando a gente vai para volumetria, para tentar fazer a imersão das pessoas no volume que a gente quer, né, isso também vai ser uma decisão estética, né, ou uma decisão, vamos pôr assim, contextual, né, uma decisão que me diz respeito sobre o, o conteúdo que eu estou criando, né? De novo, é uma escolha, pode ser também uma escolha técnica, né? Um outro motivo para você ir para um lado desse é o que você consegue fazer, é o que você pode fazer, ou então é por causa da mídia que você está usando, né? Se você está usando, por exemplo, um motor de jogo como o RPG Maker, que ele naturalmente ele vem projetado para fazer jogo top-down, com um monte de facilitador para você fazer um jogo top-down, fazer desenhos top-down para encaixar no motor faz muito sentido, né? Então faz sentido eu fazer aquela combinação, né, inicial que eu fiz aqui, né, e fazer todos os meus apetrechos de jogo seguindo a lógica do motor de jogo, né? Tempo também pode ser uma questão técnica, né? Você fala assim, não, eu não tenho tempo para desenhar tanta coisa. Para poder desenhar tudo, eu vou ter que simplificar e desenhar menos quantidade. Às vezes, reduzindo dimensões ou ajustando a geometria, você consegue resolver isso. Então, é bom lembrar que você fazer o salto, né, disso para isso, né, ou disso para isso, é uma escolha, é uma decisão que pode ter vários princípios, né, estético, técnico, seus limites pessoais, seus interesses pessoais, etc. Tá? Ainda existe um outro tipo de desenho volumétrico. Tá? Esse aqui são, né, tipo, dois tipos, né, que é o desenho puramente plano e o desenho com a perspectiva ortogonal, que pode ser ortogonal isométrica ou ortogonal, porque os ângulos estão só paralelos entre si. Mas vai existir a perspectiva que leva em conta a profundidade. Essa é a que, como processo de ensino, é que eu acho mais desafiadora, né? Se vocês olharem para a mesa na frente de vocês, ou para a mesa da sala, ou para as carteiras ao redor de vocês, o seu cérebro sabe, a sua mente sabe, que o tampo da carteira é retangular. Mas não é o que você está vendo. Você não está enxergando um retângulo. Se eu olhar daqui, né, para minha carteira, o que eu estou enxergando é um objeto que tem um formato de losango, né, com as partes que estão mais distantes de mim menores do que as partes que estão mais próximas de mim. Então eu não estou enxergando o tampo da mesa de forma regular, eu estou enxergando ele de forma distorcida. A partir do meu ângulo de vista, ou seja, minha cabeça em relação a esse... Deixa eu jogar todos vocês para fora. Opa, não é isso que eu quero. Deixa eu pegar todos esses. Tchau. E vamos pegar esse camarada. Opa, tchau. Vamos pegar esse cara aqui. E vamos dar um zoom aqui. Então, se eu for tentar desenhar grosseiramente o que eu estou vendo no tampo da mesa, isso aqui é mais aproximado do que eu estou enxergando. Isso é mais aproximado do que eu estou enxergando. Parece mais com o que eu estou vendo, tá? Do que um retângulo, propriamente dito. Ou qualquer uma das representações isométricas. Isso aqui é um processo que a gente chama de perspectiva, pura e simplesmente. Isso é um processo de desenho que a gente chama de perspectiva. E eu não estou mostrando aonde que está o truque nesse desenho aqui.
né? Mas o que acontece é que eu estou vendo, né, essas linhas afunilando, né, em direção a uma linha no infinito, né? Opa, eu estou segurando e arrastando porque eu estou acostumado com o Blender em umas coisas e eu estou fazendo um atalho totalmente diferente. Tá, é mais distante que isso. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde é que isso aqui, aonde que essas linhas encontram. É isso que eu quero descobrir. Aonde que essa linha da mesa encontra com essa linha. Então, existe um ponto aqui aonde essas duas linhas encontram, né? As duas linhas do tampo encontram. Se eu for projetando elas, né? Se eu for projetando elas. Isso aqui é a altura da minha cabeça. Essa linha é a altura da minha cabeça, é onde minha cabeça está. Isso aqui é onde está minha cabeça na linha. Então eu estou aqui, né? Como eu sou careca, eu posso fazer assim, né? Eu estou em pé aqui, né? Olhando a carteira de cima, né? Então, eu estou fazendo uma engenharia reversa. Eu olhei para a mesa e estou desenhando a mesa tentando representar aonde está o meu ponto de vista, né? Então, é uma engenharia reversa. Esse é um conceito de desenho com perspectiva. Eu tenho mais de um ponto de encontro na linha aqui, a gente vai falar disso, né? Mas esses são conceitos de estudo para quem de novo, quer avançar com desenhos, né? Então, esse conceito aqui, deixa eu pegar minha canetinha de escrever. Isso aqui é o conceito de linha do horizonte. Do horizonte. Então, é onde as coisas vão finalizar no desenho. Você está vendo as coisas na altura do seu olhar. Então, o seu olho é o controle de referência. Aonde tiver a altura do seu olho, vai estar a linha do horizonte. Mas vai estar a linha do horizonte de Belo Horizonte, Daniel? Não sei, porque tem uma serra aqui. Então, não sei se ela vai respeitar a gente. Provavelmente a serra vai estar acima da linha do horizonte, né? Porque ela é mais alta que você. Mas depende de onde você está. Se a gente for falar de uma forma grosseira, se você se afastar demais de um ambiente, uma estrada reta, não existe isso em Minas, né? Está em Minas, BH não tem nada reto, tudo é morro aqui nesse lugar. Mas tudo bem, vocês podem olhar isso pelo corredor dentro da PUC, né? Se vocês pararem e olharem o corredor da PUC, né? Quanto mais comprido o corredor, mais chance tem de vocês verem a projeção dessas linhas e o encontro do chão com a altura do seu olhar. Se você tiver numa superfície completamente plana, vai chegar uma hora que essa linha não avança mais, ela não sobe mais, essa linha do horizonte, ela trava na altura do seu olhar. E dentro dessa linha tem os pontos aonde você está enxergando a coisa. A gente chama isso de ponto de fuga. Porque você vai fugir dessa aula depois de ouvir isso tudo? Talvez. Mas mais importante, porque esse seria o seu ponto de vista. Então, se eu estou em pé no canto esquerdo aqui da sala, né, eu tenho, na verdade, em direção ao meu olhar aqui, ó, eu tenho um ponto de fuga. Então, todas as linhas das carteiras, de todas as carteiras, eu estou vendo afunilando aqui na direção, para quem está aqui comigo ao vivo, eu estou mostrando com o meu braço, né? Mas é isso. Todas as carteiras, eu vou ver a lateral de todas elas, porque eu estou à esquerda de todas elas. E eu vou ver menos o lateral das carteiras que estão logo à frente de mim e mais o lateral das carteiras que estão mais à direita. Então, quanto mais à direita, deixa eu pegar essa ferramenta aqui. Se eu for representar a lateral dessas carteiras aqui, quanto mais à direita, mais lateral dessas carteiras eu vou enxergar. Mais, mais de lado elas vão estar para mim, né?
E quanto mais frontal elas estiverem para mim, menos da lateral dessa carteira eu vou ver, né? Então, eu tenho essa projeção. Só que a gente pode ter mais de um ponto de fuga. A gente pode ter vários pontos de fuga. Esse é um negócio que torna o desenho de coisas volumétricas que tentam simular a visão realista da gente mais complicado. Então, eu posso ter, por exemplo, eu estou numa cadeira que gira, né? Então, eu estou vendo aqui, ó, mas se eu girar para o lado, eu tenho aqui também um ponto de fuga. Eu tenho um aqui e outro aqui, ó, 90 graus em relação né, o outro. Então, se eu virar minha cabeça aqui 90 graus, eu tenho um ponto de fuga aqui. Se eu virar 90 graus, eu tenho um ponto de fuga aqui. Essa relação de 90 graus é para onde vai ir essa linha daqui e essa linha daqui, ó. Elas vão projetar para o horizonte também, elas vão encostar na linha do horizonte e eu vou ter como desenhar coisas mais volumétricas. Mas eu posso ter também um ponto de fuga 90 graus olhando para cima e 90 graus olhando para baixo. Então eu posso ter 3 pontos de fugas ou 4 pontos de fuga. E eu posso fazer coisas que deformam bastante em relação à minha visão, que elas geram da profundidade. Esse é um processo bem mais complicado de desenho, né, que requer muito mais prática e treinamento, e que requer também um grid especial. Né? A gente tem como gerar esses grids em software, mas requer um treinamento especial. A gente não vai começar por esse tipo de perspectiva. Tá? A gente não vai começar por esse tipo de perspectiva. Esse tipo de perspectiva ele vai ser interessante para processos mais avançados. A gente está fazendo um jogo de tabuleiro nesse semestre. E porque a gente está fazendo jogo de tabuleiro, a gente tem que pensar primeiro na representação impressa plana das coisas, que é os ícones, né, que a gente vai representar. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai representar é a coisa simbológica. Né? A coisa simbológica ela vai na direção oposta de eu representar o que eu estou enxergando e vai na direção de eu desenhar o que eu estou entendendo. Né? E esses são dois aspectos da sua escolha de desenho. A gente usa o desenho de geometria plana para tentar transmitir a ideia em primeiro lugar, leitura rápida, e ela não é realista, ela é simbológica. E a gente usa o desenho realista, com perspectiva, para representar o volume real das coisas e para fazer uma imersão. Então ele vai deixando de ser simbológico para ser atmosférico. Ou seja, ele passa a dar uma ideia mais concreta daquilo que eu quero falar. Ela é menos subjetiva, ela é menos interpretativa, quanto mais realista ela for. Né? Então, essas são duas estratégias de desenho. A gente vai ter a estratégia de desenho, que eu estou chamando aqui de geometria plana. Né? A gente vai ter... Peraí, deixa eu fazer Vamos pegar esse cara aqui. Né? A gente vai ter a geometria puramente plana. Da geometria plana, a minha sugestão é que vocês tentem ir para a geometria plana ortogonal, visão de topo e lateral e frente, né? Então fazer algo assim. Dessa perspectiva, a gente vai para essa daqui. Então, se você for pensar num estudo de desenho, né, em vez de você tentar fazer a parte mais difícil primeiro, né? Vamos fazer a parte mais fácil. Você consegue desenhar só a lateral de um objeto? Você consegue desenhar só o que você entende da lateral desse objeto? Né? E aí, beleza, você consegue desenhar só duas dimensões desse objeto, né? Tipo lateral e topo, ou frente e topo, né? Para depois desenhar as três variações. E essas três variações, porque elas têm linhas paralelas sempre, você não tem que pensar em linha do horizonte, ponto de fuga e nada disso. Toda vez que você quiser desenhar uma linha, ela vai ter que estar travada num desses ângulos. Né? E isso vai facilitar. Então a gente vai para as perspectivas ortogonais. E eu deixaria a perspectiva mais elaborada, né? Deixa eu puxar isso aqui para cá. Né? Esse cara aqui, ele na verdade...
Gente, o que eu fiz aqui? Eu desmembrei esse objeto, mas meu Ctrl Z não pegou. Deixa quieto. Eu não sei como que eu desmembrei isso e o Ctrl Z não entendeu, mas vamos lá. Deixa eu pôr esse cara aí pra cá. Pra gente entender. E esse retângulo aqui, deixa eu tirar ele daqui, que ele não faz parte da minha anotação. Ele não pertence. Então, assim, essa seria a progressão nossa, né? Então, começar com uma geometria mais simples, ir elaborando ela até chegar numa situação onde a gente precisa da profundidade convincente e realista. Né? Então, esse é a progressão desse raciocínio. Tá? Lembrando que, se você está feliz aqui, tudo bem. Se você está feliz aqui, tudo bem. Avançar em direção a isso e avançar em direção a isso é opcional. Assim como, uma vez que você chegou aqui, você fala, tá, mas eu cheguei aqui, eu não quero voltar, não. Tudo bem também. Assim, agora eu quero fazer tudo que eu quero fazer com perspectiva. Como a gente é um curso que vai direcionar vocês para o 3D, essas escolhas passam a ser automáticas, né? Do tipo, eu quero a câmera presa de lado, eu quero a câmera vista de topo, eu quero ela isométrica, eu quero ela com profundidade, sem profundidade. Essas escolhas vão se tornar automáticas, né? Estudar isso em forma de desenho é só uma forma de a gente ampliar a sua compreensão a respeito desses conceitos, tá? Então, eu estou sempre deixando alguém de fora. Sempre deixando alguém de fora, né? Então, não há necessidade na sua vida de você chegar aqui, é uma escolha. Não há necessidade de você fazer todos os estilos, isso é uma escolha, tá? O que eu estou falando me parece mais fácil você estudar nessa ordem. Tentar representar coisas nessa ordem. Da geometria mais plana para a geometria mais sólida. Certo? Os termos que eu falei, né, que vão gerar alguma pesquisa interessante para vocês. Né? Então, a gente vai ter o termo perspectiva. Então, esse termo é um termo bom para vocês saberem para pesquisa. Tipo, eu quero estudar perspectiva. Maravilha. Você vai ter livros, se eu não me engano, eu até deixei alguma coisa para subir no Canvas para vocês, alguns apostilas e livros para vocês darem uma olhada. Não sei se eu coloquei foi na bibliografia ou se eu deixei uns PDFs, eu tenho que ver o que está melhor para vocês. Mas eu vou deixar algumas coisas assim. E a gente vai ter tipos de perspectiva que são perspectivas com ângulos travados. Né? Então, quando a gente fala de perspectiva com ponto de fuga, né, é essa que faz a profundidade, mas a gente vai ter a perspectiva ortogonal e isométrica. Também existe o termo perspectiva cavaleira, que eu não lembro se escreve cavaleira ou cavaleira mesmo, tá? Para representar o mesmo conceito de a perspectiva com as linhas paralelas, tá? Avançando na pesquisa, é bom pensar que você vai ter perspectivas com um ponto de fuga, dois pontos de fuga, dois pontos. Tá lindo? Minha letra tá ficando melhor, gente, olha só. 3 pontos de fuga, 4 pontos de fuga, e você vai ter uma perspectiva que a gente vai chamar de olho de peixe. Nessa perspectiva, as linhas parecem curvas. Você vai ter uma deformação, como se estivesse vendo pelo olho mágico, né? Ou por uma lente muito arredondada. Então você começa a ver extremos. A gente tem esse tipo de olho de peixe hoje em dia. Essas câmeras de 360 graus, né, que você consegue filmar ao redor, elas são uma extrapolação desse conceito. Geralmente, o olho de peixe ela está pegando numa direção só, né, tipo um ângulo bem aberto, né, 140, 180 graus, né? A 360 vai pegar mais do que isso, mas o conceito é o mesmo. Você está com uma lente muito curva, então você está pegando
muito da lateral. Se eu pensar aqui meu olhar, né, eu consigo ver até um certo limite. Chega uma hora que eu não consigo ver mais. Com a lente olho de peixe, eu começo a pegar um pouco mais do ângulo que a gente tem ao redor, né? Então, imaginar que é uma lente muito curva, e porque ela é muito curva, ela está conseguindo enxergar muito mais do que os 90 graus que eu citei mais cedo, né, de enquadramento, tá? Então, a gente vai ter esses termos. Esses são termos que vocês podem pesquisar para poder fazer o avanço no estudo dessas formas de desenho. Tranquilo? Massa. O que é um exercício? Tem esse vídeo lá no Canvas, tá? É um vídeo do semestre passado, vocês podem ver ele. Deixa eu apagar esses caras todos aqui. E o que é um exercício interessante para a gente trabalhar, né? Eu tenho aqui algumas imagens. Arte referência? Não. Pode ser arte, pode ser referência de arte. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui os referência de bicho. Ah, referência de bicho é legal. Vamos pegar um bicho. Alguém tem problema com inseto? Ver inseto? Então, para quem está vendo isso online, gente, eu vou abrir uma imagem de um inseto, tá? Eu estou falando isso por quê? Tá, deixa eu fazer a parte que eu mais gosto das aulas é essa. É quando eu faço um parênteses e falar um negócio que eu quero falar, que não tem nada a ver com a aula. Mas que eu adoro falar. Tem um jogo que chama Puzzle Quest 3. E nesse jogo, quando você instala ele, existe um aviso de aracnofobia. Falando que você pode desabilitar a presença das aranhas no jogo. Só que se você não prestar atenção nesse aviso e só der um skip, sumiu o aviso. Aí a tela, para você entrar no menu de ativar o modo aracnofobia, é isso aqui, ó. Essa é a tela para você definir se você quer ou não ver aranhas. Game design que É, automatizar, legal. que é isso, né? Aqui, modo aracnofobia, configurações de exibição. Então, se você for nas configurações do software e pedir para configurar a exibição, eu quero configurar a exibição do modo aracnofobia, ele vai te jogar para isso aqui. Eu acho que isso é palhaçada. Eu acho que deve ser humor. Um cara muito zoeiro que tava. Eu quero acreditar que é Queremos zoeira. acreditar que a empresa tem uma boa índole, foi só o cara que decidiu fazer isso. Isso, exatamente, Henrique. A gente quer acreditar no coração das cartas. Então vamos lá. Isso que eu vou fazer, acho que o besouro é legal. Eu estou arrastando aqui uma imagem para dentro para dentro do Inkscape, tá? Estou mudando o tamanho dela. Aqui eu estou usando o Ctrl para poder travar isso aqui, tá? E aí, o que acontece? Qual que seria uma atividade boa para você começar a estudar a geometria plana? Para você começar a pensar na geometria plana? Se eu puder usar só as formas básicas, né? Vou até fazer ele mais assim. Se eu puder usar só geometria básica, plana, como que eu represento... Deixa eu pegar aqui um vermelhinho, né? E o stroke eu vou deixar vazio. Por exemplo, para representar essa parte do besouro, será que eu consigo com a soma dessas duas partes? Né? Então, qual que é a geometria que você usaria para cá? Né? Então, deixa eu pegar uma estrela? Talvez, mas talvez não uma estrela, talvez seja um formato mais hexagonal, né? Então, qual que é quais são as formas, né, que você usaria para representar isso? Se você puder usar, por exemplo, só essas ferramentas aqui, ó, só as que estão dentro desse espaço.
né? Então, por exemplo, eu não sei se eu consigo fazer as patinhas todas, mas vamos tentar, né? Vai ficar meio grossinho esse daqui, né? Eu consigo fazer um pouquinho de arranjo aqui, mas acho que eu quero deixar ela mais fininha, né? E aí, mesma coisa. Eu posso até pôr isso aqui pra cá pra já girar bonitinho, né? Obviamente, se eu fizer uma pata, eu fiz todas, né, gente? Vamos combinar aqui, né? Tipo, é meio igual, né? Então, Precisa pata ali o que a gente acha que tá. é, tipo, eu não preciso, né? É só botar sua espada. Então, vamos lá. Ah, mas você não está fazendo em cima certinho. É porque eu sou livre, gente. É porque a polícia do desenho não existe. Ela não vai bater aqui falando que eu estou fazendo errado. Mas é porque representando, é mais fácil representar como se eu tivesse com ele todo aberto do que representar ele no ângulo, né? Se eu estou querendo planificar ele, então quer dizer que eu não estou seguindo a perspectiva dele, não vou fazer a pata indo para o fundo em direção ao chão. Né? É o oposto do que eu estou fazendo se eu fizer isso. O que eu posso fazer é, tipo, ah, tá, beleza, então eu vou querer talvez essas patas aqui, né, um pouco menores, né, do que as outras, né. Será que será que duas bolinhas? Eu fiz uma de cada tamanho. Tá errado, não. Tadinho, é meio zaróio. Agora, o que é interessante? O que é interessante? Esse camarada aqui, ó, esse software, ele me dá a chance de fazer uma geometria plana um pouquinho mais avançada. Eu vou usar isso a meu favor. Claro que eu vou usar isso a meu favor, né? Você tá doido que eu não vou usar? A ferramenta tá me dando. É tecnologia. Exato. Pensando em colocar um círculo maior, só que só com uma metade mais assim, aberta, sabe? Ótimo, ótimo. Se você tem uma ideia que é diferente da minha, perfeito. É exatamente isso que a gente quer. Também, em vez de dois círculos, eu pensei numa elipse, em vez do hexágono, que eu Ótimo. não tinha pensado. Perfeito, perfeito. Vamos fazer essa ideia aqui aqui, ó. Que eu acho que combinaria melhor com a cabeça. Tá vendo? Cara, eu vou manter o meu design para não esquecer o que eu fiz, mas eu gostei. Eu acho que é isso mesmo. Por exemplo, aqui também funcionaria elipse, Sim. né? E vamos lá. Vamos pensar um cenário onde eu tenho que fazer vários insetos. Cada uma dessas ideias pode ser aproveitada para fazer variação. Inseto diferente. Ou ainda, vamos supor que eu tenho uma briga de besouros. E aí tem besouros do time A e do time B, né? E aí, para não ser... Vamos lá, vou duplicar esse cara aqui, e esse cara aqui vai ser o besouro do time azul. Pô, como que eu vou fazer? Eu vou diferenciar esse besouro só na base da cor, e quem não enxergar a cor direito, como é que ele fica? Essas alterações geométricas que foram sugeridas, essas alterações geométricas que foram sugeridas, por exemplo, né, de fazer opa, eu quero dar um Ctrl Z aqui, e eu quero apagar esses dois caras aqui, né? Ó, vou fazer isso aqui. Isso já é um outro time, com uma outra forma. E a mesma coisa, eu vou mudar aqui, eu vou fazer diferente esse formato aqui. Eu vou fazer ele para dentro, assim. Só para ser diferente, tá? Só para ser uma outra ideia ainda, tá? Então, eu acho que inclusive eu vou fazer ela mais para dentro, assim. Ficou um pouco mais formiga, mas tudo bem. Já existe uma silhueta diferente. Quanto mais notável for essa silhueta, a diferença de silhueta, melhor. Então, a partir de uma mesma referência, eu posso ir variando isso. Eu posso, por exemplo, ter um que tem só formas quadradas e outro só formas arredondadas. Né? Um que tem só formas triangulares e outro tem só formas
elípticas, por exemplo. Eu posso inventar. Mas isso... Lembra também aquela mudança que teve nas cartas de Uno mais nova com uns símbolozinhos pra gente com daltonismo. Bom exemplo, por exemplo, as cartas de Uno agora elas não são só cor, né? Elas são cor e símbolo, né? E isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar, né? Vamos supor que eu vou ter que imprimir essas peças 3D para poder fazer o meu jogo. Eu não tenho garantia se a pintura dessa peça 3D ou se o filamento que eu vou ter vai ser o bastante, mas se eu tiver silhueta diferente, já vai funcionar, né? Além de ser acessível, né? Quando você faz a silhueta, você prevê também problemas técnicos. E essa tarefa, ela é uma tarefa boa de fazer. Você pegar uma imagem, despejar uma imagem aqui, né? Despejar uma imagem aqui, seja lá qual for, né? Eu peguei esse besouro, vou pegar agora um pássaro. Tudo que você tiver fotografia, que for bastante silhueta, né? Bastante perfil, é ótimo. Se você está fazendo uma imagem que tem um perfil muito claro, é maravilhoso. Faça isso porque vai facilitar muito o seu trabalho. Alguns objetos que você vai apresentar têm formas mais complexas. Nesse caso, eu não acho que você tem que ficar restrito a essas ferramentas, não. Eu acho que você tem que fazer um exercício usando essas ferramentas e usando combinação de peça. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente vai fazer isso na aula prática. Mas eu também acho que você tem que ter a capacidade de desenhar o contorno, ou seja, estudar a silhueta. Nesse caso, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é o nosso desenho de vetor, né, que é o Pen Tool, né, e eu vou usar ele sem segurar, só dando clique nas partes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o extremo das curvas sem clicar e arrastar, só puxando. Eu vou fazer as pernas separadas porque eu sou velho e estou ficando esperto. Então, eu acho que isso vai me ajudar na vida. Olha só, sem curvatura nenhuma, eu já tenho uma silhueta que me indica, né? Vamos fazer aqui direto ao ponto. Você perguntar qual pássaro é esse, já pode afirmar. Já é possível você falar, fiz um pássaro, né? Eu vou fazer aqui a outra patinha. Talvez eu tenha que fazer ela um pouco diferente. Talvez copiar e colar não tenha sido tão bom assim. Mas já é uma silhueta reconhecível que você pode apresentar. E existe uma dose de interpretação aqui, né? Ou seja, você está pegando, fazendo por cima, mas você não está copiando, né? Você está interpretando. Se você consegue fazer ainda sem pôr por cima, seria uma etapa o quê? Posterior. Ou seja, uma vez que você fez por cima, tá, beleza. Você consegue fazer olhando e comparando? Aí você começa, aí, além da interpretação presa aqui, você consegue uma interpretação mais subjetiva, que envolve um pouco de qual que é o seu nível de habilidade, o que você está conseguindo registrar na sua memória, o ângulo que você escolheu para ver. Então, vai ficando mais interessante. Se você é o autor da foto, se você é o autor do desenho, a chance daquilo ficar único vai aumentando. Você tem uma coisa que é muito personalizada. E isso tem um valor muito interessante, tá? Só uma dúvida que eu acabei esquecendo qual ferramenta que é. Quando você faz só o contorno, sem preencher automaticamente? Todas elas. Todas elas fazem isso, tá? Todas elas fazem contorno. Na aula prática, semana passada, eu estava tentando, só que sempre que eu usava essas canetas, elas estavam preenchendo automaticamente. Ótimo, ótimo. Todas elas fazem, tá? Observa. As canetas em específico. Não, todas elas. Todas as ferramentas vão comportar do mesmo jeito, certo? Então, observa aqui, ó. Toda vez que eu seleciono uma ferramenta, eu vou ter aqui, ó, Fill e Stroke. Tá vendo? Se eu pegar a ferramenta aqui, ó, meu fio, ele tá vermelho e o contorno não tá ajustado. Beleza? Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou trocar o meu preenchimento para nenhum.
Eu cliquei aqui, ó. Você coloca só o contorno. Aí agora eu vou segurar o Shift e vou clicar. Agora o meu contorno é preto, com uma espessura de 3,78 e o preenchimento é nenhum. Ah, não, tá. Beleza? Muito bem. É um ajuste, é um ajuste. Então você consegue fazer isso com todas, o que é bastante libertador. Porque se você consegue fazer com todas, é só uma questão de escolher a ferramenta e configurar. Sim. Se você achar que a linha está muito grossa ou muito fina, aí compensa você ir nas opções de preenchimento e contorno, né? Aqui no Stroke Style e mudar a espessura, né? Sim, só que eu também tinha percebido que dá pra mudar a espessura mexendo com o scroll do mouse, Isso, com o número. também. É porque Também é até mais fácil. eu tô sem o scroll do mouse Ah, aqui. tá. Eu tô com uma canetinha. Entendi. Então eu não tenho scroll do mouse. Mas deve ter um atalho para isso. Eu sou mestre em desenhar primeiro e depois se preocupar com o acabamento. Então o meu processo é tipo, faço qualquer coisa e depois, tá, agora eu tenho que fazer. Agora tem que viver Agora, aos 30. agora eu tenho que fazer. Ai, meu Deus. É. Era só que não encaixa nisso, não. Acontece. Você também tinha uma pergunta? Os pontos de edição, eles vão estar relacionados a essa ferramenta aqui, ó, o Node Tool. O Node Tool ele vai me dar acesso aos pontos, né? Aqui eu liguei o imã. Vou desligar o imã. Então você consegue acessar eles depois e consegue editar eles também. Por exemplo, deixa eu fazer uma outra versão desse passarinho agora. Se eu clicar aqui, né? Não, se eu só clicar, eu estou fazendo uma reta. Se eu clicar e segurar, eu estou fazendo uma curva. Então, eu consigo fazer a coisa com uma curva. Super válido também, não tem por que você não fazer uso disso aqui, tá? Não tem mesmo por que você não fazer uso disso aqui. Deixa eu fazer assim. E aqui eu acho que eu não preciso fazer uma reta. E eu vou puxar para cá. De novo, isso aqui é bom para vocês, inclusive, praticarem a intimidade com a ferramenta, tá? Eu vou fazer. Então, aqui, ó. Essa forma aqui, ó, ela é mais aproximada, ela continua sendo uma silhueta, né? Então ela continua sendo plana, né? Então ela continua sendo plana, mas ela tem as curvaturas, então ela aproxima um pouco mais da forma. Ela também serve como diferenciação entre uma e outra. Então vamos pegar aqui, deixa eu colocar o mesmo preenchimento, vou tirar a linha. Então, num mesmo contexto, né, é possível, pela forma, diferenciar um de outro. Obviamente que se eu fosse fazer, sei lá, jogo da memória, né? Então, as coisas elas têm que ser um pouco justas, né? Talvez eu flipasse para dar mais uma camada de ajuda para quem está tentando identificar. Né? A pessoa fala assim, não, é o passarinho, mas ele é arredondado e olhando para a direita. Né? Então, eu faria talvez essa variação. Tá? Uma outra coisa que eu queria citar sobre o uso dos nós é que quando você está produzindo os nós, eu trabalho muito assim, né? Eu faço bastante. Que eu às vezes não sei o quanto que eu quero de curva numa coisa, mas eu sei aonde que estão os extremos da curva. Então, é muito comum eu fazer menos pontos. Eu vou fazer só essa parte aqui, gente, para não consumir demais o tempo da aula, tá? Então, é muito comum eu fazer, tipo, a forma, considerando que cada um desses cantinhos aqui é o topo de uma curva. E depois, nos nodes, eu vou usar essas ferramentas para editar. Eu gosto de usar essas ferramentas que vão me ajudar o quê? A arredondar os meus nodes. Então, vou selecionar e pedir para ele arredondar. Né? Quando ele arredondar demais, aí eu venho ajustando pelas alças. Né? Então,
esse é um processo que eu uso bastante para poder fazer desenho vetorial, que é, eu tenho dificuldade em desenhar a curva, mas eu sei onde é que estão os extremos da curva. E depois eu venho editando esses formatos, né? Isso me ajuda um pouco, né? Aqui também vai ter opções, por exemplo, tem um ponto aqui que eu não quero, né? Ele me ajuda a remover esse ponto, né? Ou, faltou um ponto em algum lugar, né? Tipo, vamos supor que aqui, ó, entre esse cara e esse cara aqui, faltou um ponto. Ele me ajuda a adicionar um ponto intermediário, né? Então ele vai ter essas opções de inserir novos nós, remover os nós selecionados, juntar nós, né? Ele consegue fazer também a linha entre os nós, arredondar e também consegue fazer a quina, né? Então, se eu falar assim, não, mas aqui, ó, eu queria que fosse uma quina, né? Fosse um ponto, né? Eu consigo falar que eu quero um ponto nessa parte, né? E isso permite que eu faça, por exemplo, formas agudas, assim, né? Por exemplo, a garrinha do besouro, né? Que seria pontiaguda, né? Daria para fazer usando isso aqui. Então, uma coisa que a gente quer explorar, né? Então, a gente quer um processo de exploração aqui. Então, se eu fosse, de novo, fazer uma sequência de estudo, isso a gente vai fazer na sala de aula prática, tá? A gente começaria pela combinação de formas, ou seja, combinando as geometrias, depois fazendo a forma geométrica sem o arredondamento, só com clique, para depois ganhar intimidade com a forma arredondada. Por último, né, a gente faria o estudo das edições de cada um dos pontos. Então, se você quer pensar no seu estudo de desenho usando vetor, né, você pode usar essa estratégia aqui. Pega uma imagem, você vai desenhar ela por cima mesmo, né, como se fosse traçar um desenho sobre uma fotografia no papel mesmo, né? Então, pegar uma imagem, você vai desenhar por cima, representar ela usando só essas ferramentas, né? Depois tenta representar ela usando só essa ferramenta. Eventualmente a gente vai combinar todas as ferramentas, mas isso aqui já vai dar para a gente algum tipo de progresso, né? E outra recomendação que eu vou dar para encerrar aqui é, ao invés de desenhar as fotos que você achou na internet, tira as suas fotos. Fotografa o que você quer desenhar. Tem uma chance muito grande, se você está fotografando coisas que são particulares da sua vida, não coisas íntimas, tá? Coisas particulares significa coisas que fazem parte da sua vida, tá? Não vão tão a fundo assim, não. Mas, assim, coisas tipo assim, não, eu vou fotografar o meu cachorro. Eu não vou desenhar qualquer cachorro, vou desenhar o meu cachorro, né? Eu tenho lá em casa um bonequinho que eu ganhei, sei lá, eu tinha lá em casa isso, um tucano que alguém me deu de lembrança, que era um tucaninho de madeira que me deu de lembrança porque viajou para a Amazônia. Eu falei, esse é um objeto que eu tenho e que eu estou tentando representar esse objeto específico, né? Então, as suas escolhas, né, inclusive a escolha de ângulo da foto, elas vão tornando mais interessante, né? E vai tornando uma coisa mais acessível. Você passa a desenhar o que está ao seu alcance e não o que está disponível na internet. Não, parece que está tudo disponível na internet, mas a quantidade de lugar comum que a gente encontra na internet é doideira, gente. O tanto de lugar comum que a gente vê na internet, tipo, todo mundo pegando as mesmas fotos. Eu dei uma volta pelo Pinterest, pelo Deviant esses dias, procurando uma ilustração. Eu tinha ilustração, mas eu não sabia o autor, estava tentando achar o autor, né? Falei, não, deixa eu ver se eu acho essa ilustração. E aí eu estou usando a imagem como referência para poder achar. E eu vi 1000 desenhos da mesma fotografia. E eu não achei o autor que eu queria. Eu falei, não, isso é um problema, né? Isso é um problema. Esse cara desenhou uma foto que está disseminada, então fica difícil para eu poder fazer essa coisa peculiar. Então, não, suas escolhas vão tornar muito mais interessante esse exercício. E também te põe mais atento a onde você está vendo. Por exemplo, se eu for no zoológico aqui para tirar foto de bicho, falando que vocês têm que ir no zoológico até quarta-feira, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas se eu vou no zoológico daqui para tirar minhas fotos, para poder fazer isso aqui,
a chance de eu desenhar um bicho que está num ângulo que eu vi e que não está disponível na internet e que vai me dar um diferencial é muito grande. Assim, um diferencial de pensar, não, isso aqui é uma coisa muito mais pessoal minha. E isso eu acho que é muito importante para você considerar na sua criação. Por exemplo, o que, que realmente faz parte do seu contexto. Tá? Então, eu peguei fotos da internet, tadinho do Dan, peguei fotos da internet, provavelmente vai ter o quê? 1000 pelicanos igual esse. Aí você fala, nossa, vi um ícone igualzinho o pelicano que você fez. Então deve ter saído da mesma foto. Até porque essa foto tá ótima, né? Ela tá um perfil. Mas pensem nisso. Na quarta-feira a gente vai ter uma atividade prática. Quem não está vendo gravado no YouTube faz a atividade prática em casa se quiser. Eu recomendo que vocês tragam fotos de coisas que vocês querem representar para a gente poder fazer essa mesma atividade. Né? Traz umas 10 fotos. Dá tempo. Dá tempo de desenhar umas 10 coisas. Suave, suave. Tá? Então traz umas 10 fotos de coisas que vocês têm interesse em desenhar. De preferência, fotos que vocês tiraram. Pode ser fotos antigas, coisas que vocês já tiraram há muitos anos. Não precisa ser foto nova, não. Né? Não olha só foto da internet, por favor. Né? E aí, a gente vai ter essa atividade prática de replicar isso que eu estou fazendo, de colocar a imagem para dentro do Inkscape, que é basicamente só clicar e arrastar e concordar. Né? E usar as ferramentas para poder fazer os desenhos. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, para quem está vendo aqui ao vivo comigo, não vai embora, tem chamada ainda, mas obrigado por assistir. E quem está vendo isso gravado, chegou até aqui, de novo, eu espero que tenha sido útil e obrigado também.